O Banrisul Digital é o aplicativo que tem a sua cara. Porque ele evolui a partir da opinião dos nossos clientes, para ficar bem do jeito que você gosta. Fácil de usar, descomplicado e, claro, sempre com toda a segurança do Banrisul. Ganhe tempo. Faça as suas transações pelo Banrisul Digital. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. O futuro dos shopping centers chegou a Porto Alegre, trazendo experiências inovadoras. Operações independentes e exclusivas, com mercados especializados em carnes, peixes, padaria, especiarias, hortifruti, queijos, vinhos e muito mais. Áreas interna e externa totalmente integradas. Lojas térreas com acesso tanto pelo parque quanto pelo shopping. Espaço com cobertura translúcida que atravessa o shopping de ponta a ponta, com as melhores marcas. E as melhores atrações gastronômicas, com vista privilegiada para o Guaíba. Projetado para os restaurantes proporcionarem o melhor de seus serviços em um ambiente aberto nos dias de sol. Fluxo inteligente de escadas e corredores que facilitam o acesso do público à sua loja, onde ele estiver. Esse é o Pontal, um novo horizonte para o seu negócio. O Banrisul Digital é o aplicativo que tem a sua cara. Porque ele evolui a partir da opinião dos nossos clientes, para ficar bem do jeito que você gosta. Fácil de usar, descomplicado e, claro, sempre com toda a segurança do Banrisul. Ganhe tempo. Faça as suas transações pelo Banrisul Digital. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Boa tarde, eu me chamo Caruso e sou embaixador do IMAMA. Estou aqui para conversar rapidamente sobre vocês. O IMAMA está realizando a busca, a conscientização da sociedade gaúcha acerca da importância dos cuidados com a saúde da mama, enfatizando a necessidade da detecção precoce do câncer de mama para maiores chances de cura, além da qualidade e agilidade em todos os processos da rede de atenção à saúde da mama. Para tanto, atua diretamente nos processos de educação, reabilitação, articulação e mobilização social. A missão do IMAMA é promover, manter e restabelecer a saúde das mamas das mulheres e homens do estado do Rio Grande do Sul. E a visão é erradicar o câncer de mama como uma doença que ameaça a vida. Nesse sentido, nasce o projeto Que Câncer é Esse?, com o objetivo de conscientizar, informar e orientar a comunidade gaúcha sobre 6 tipos de câncer: mama, próstata, colo de útero, pulmão, hematológicos e cólon. Gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, ao Banrisul, a Novartis e a AstraZeneca. Falando também para quem está nos acompanhando pelo YouTube, pelas plataformas digitais, que aqui nós temos 4 mesas na parte de trás do palco, onde os especialistas falam, então, sobre todos os tipos de câncer. Então, quem tiver alguma dúvida, é só colar nos nossos especialistas e poder, então, tirar todas as suas dúvidas e se aprofundar muito mais no caso. Eu vou aproveitar para trazer a nossa agenda da tarde. Então, nesse primeiro momento, nós temos a doutora falando sobre a importância da inclusão de testes genéticos e genômicos na prática oncológica, a doutora Mayra Calef. Depois, teremos a paciente Carla da Rosa, com seu depoimento. Depois, a Lidiane Rogen, também com seu depoimento. Depois, o doutor André Fay, que é oncologista. E depois, a Ana Elisa dos Santos, também paciente, trazendo os seus relatos. Então, eu gostaria de, mais uma vez, em nome do IMAMA, agradecer a todos vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Caruso, do Clash of Chefs. E, então, deixo agora com vocês ela, nossa presidente. Estou sendo chamado a atenção aqui, não posso dizer que eu sou o Caruso do Clash of Chefs e sou embaixador do IMAMA, com muito orgulho e muito prazer. Obrigado. Então, eu chamo ela aqui ao palco, doutora Mayra Calef, por favor.
Dr. André Fay. Então, agora passo a palavra aos especialistas aqui. Perdão? As duas pacientes. Perdão. As duas pacientes, então, a dona Carla Rosa e a Lidiane Holden. E também a Ana Elisa dos Santos. E a Lisiane entra em vídeo porque ela não pôde estar presente, então ela vai entrar online. Eu acho que uma de vocês pode sentar aqui, gente, porque eu já vou passar o microfone e vou deixar vocês à vontade aqui no palco. Então, doutora Mayra, por favor, muito obrigado a todos, uma boa tarde e uma boa conversa. Caruso, eu te agradeço muito porque essa inspiração de os jovens agora serem os protagonistas do encontro de chefes, eu acho que isso tem tudo a ver. A gente gosta de expandir essas ideias de voluntariado e causa para uma outra geração, e nós estamos precisando disso. Muito obrigado por ter aceitado o desafio. Bom, gente, como hoje foi bastante impactante, pelo menos eu aprendi com a senadora Ana Amélia, com a Mariane de Fenteller, um monte de coisas relacionadas à área jurídica, e área jurídica não quer dizer judicialização. Eu adorei aquela história das portas, como é que é? É um acesso, Não, a palavra. Tá, multiportas o quê? Vários acessos da justiça que eles chamam de multiportas, para fazer conciliações. Eu e o doutor Fay temos, assim, no dia a dia, esse desafio do que nós vamos oferecer para o paciente que esteja ao alcance deles. E, às vezes, a gente não tem esse conhecimento de que existem outros caminhos que não a judicialização. Eu achei muito importante esse saber que ela trouxe, esses outros caminhos, e eu a convidei para ser uma espécie, como ela é da Comissão de Saúde da OAB, para ser uma espécie de consultora para nós, para que a gente consiga, antes de judicializar, talvez entrar nesses caminhos multiportas aí, que eu achei chique, multiportas. E a senadora, né, eu acho que ela está fazendo um papel muito legal como uma das secretariando o governador numa dessas conciliações de pagamento de contas e tal, mas hoje eu senti pela fala dela que ela é totalmente causa do câncer e ela se disponibilizou e nos pediu ajuda, Fay, para que passe nas comissões e provavelmente em breve teremos uma audiência pública sobre uma consulta pública também sobre a questão da lei da pesquisa clínica. Então, isso também foi falado aqui, ela trouxe mais uma missão para nós e que a gente já anotou e fica como registro. Quando a Niaya disse, Mayra, tu tem que dar uma palestra, eu digo, olha, eu já não acredito muito mais em palestras, conferências. Acho que as pessoas se desligam depois dos próximos 5 minutos. E esse assunto que a gente vai falar aqui agora tem a ver muito com fazer medicina de uma maneira individual, baseado no conhecimento e na ciência. E a gente chama de medicina personalizada. Mas eu acho que eu vou mais além. Não é só para saber o tipo do tumor ou isso ou aquilo. É para também falar do indivíduo. A pessoa com câncer e não o paciente de câncer. Olha a diferença. A pessoa com câncer.
ao invés de o paciente de câncer. Ele não é só câncer. E a gente, no nosso dia a dia, na nossa loucurada, né, dos médicos, eu me coloco nisso também, é mais um paciente com câncer, né? Mas não pode ser assim. Então, um dos meus, como é que eu vou te dizer, objetivos que eu estou trabalhando, comecei já por maio, por ali, em conferências nacionais e internacionais, eu estou buscando 3 assuntos prioritários na minha cabeça. Primeira é a questão de como trazer a medicina personalizada para dentro do Brasil e para o SUS. Por isso que está falando ali em teste genético e oncogenético, porque essa é uma das maneiras. Mas, além disso, humanizar a medicina que a gente faz. E humanizar tem a ver com esse momento aqui que nós estamos iniciando uma maratona de 3 dias. Que câncer é esse? Porque essa ideia de que câncer é esse faz com que as pessoas pensem, mas existem vários tipos de câncer, mas por que estão perguntando isso? Mas para quem é essa pergunta? E essa pergunta é para a sociedade como um todo. Essa é a segunda meta minha, né? E a terceira é como a gente vai navegar melhor o paciente durante a sua jornada, a sua experiência. Como nós vamos fazer com que isso seja talvez digital, seja com outras tecnologias, porque do jeito que a gente vem fazendo não está bom. E quando não está bom, para mim, acende uma luz de oportunidade. E não, não, assim não. Não, é desafio, oportunidade. Então, vamos falar um pouco de medicina personalizada, porque se a gente tiver medicina personalizada, a gente vai estar entendendo melhor sobre humanização e são pacientes navegadas aqui, que foram navegadas, e elas vão dar um testemunho. Para conversa de conversa, eu não sei quanta gente sabe daqui, mas que a gente conseguiu ontem passar em regime de urgência o PL dos testes genéticos na Câmara dos Deputados. Então, essa é uma batalha que a gente vem travando desde o início do ano, através de algumas deputadas, né? Tem um grupo de deputadas, junto com a Lisiane Bayer, daqui do Sul, mas tem uma deputada muito ativa de Teresina, outra deputada muito ativa de São Paulo, e a gente conseguiu chegar até agora. Passamos por várias comissões. E com sucesso. A lei, o projeto de lei, ele é para disponibilizar para a usuária do SUS a questão do teste genético BRCA1, BRCA2 e dos testes oncogenéticos. Para quem precisa saber se tem benefício ou não de quimioterapia, por exemplo. Para quem é personalizar com aquele tumor que foi retirado ou com a biópsia do tumor. Isso vai mudar tudo, né? E eu queria deixar essa deixa para o oncologista que está aqui, o querido André Fay, que vai nos falar um pouco como, na prática dele, por que ele acha importante. E nós temos pessoas aqui que se beneficiaram disso, estão se beneficiando deste saber. E a Ligiane, que está lá nos escutando, que vai entrar daqui a pouco, que gravou um vídeo. Então, assim, a Carla vai contar um pouco da história dela, a Ana Elisa vai contar um pouco, mas eu queria passar para ti, assim, como é que tu entende a importância desses testes genéticos hoje em dia? Pode falar. Bom, Mayra, um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa, né? E é muito bom poder estar participando de algo tão relevante para a nossa sociedade, né? Então, muito obrigado. É um super prazer, de verdade, poder estar aqui conversando sobre todas essas iniciativas que, de fato, mudam a vida dos pacientes, né? Então, eu estou bastante envolvido com o projeto de lei de pesquisa clínica, já participei de uma série de iniciativas, né, desse projeto liderado por um colega que se chama Fábio Frank, de Juí,
muitíssimo envolvido, né? E a senadora Ana Amélia, que tem feito um trabalho incrível, né, na tentativa de a gente ampliar acesso, né? E essa palavra que tu trouxe é extremamente importante no que a gente vive de oncologia. Se a gente fala um pouquinho sobre medicina personalizada, eu vou me permitir voltar um pouco na história de como nós, oncologistas, aprendemos a tratar pacientes com câncer ao longo de décadas. E a maneira como nós tratávamos os pacientes era ter acesso a uma droga, oferecer esta medicação a todos os pacientes, mas na prática a gente sabe que um grupo de pacientes não precisaria receber aquela droga, porque às vezes, por exemplo, poderia estar curado com uma cirurgia, por exemplo. Outros pacientes receberiam a medicação e essa medicação não teria nenhum efeito, simplesmente só efeito colateral. E, de fato, um grupo pequeno de pacientes, de fato, tem um benefício de cura com essa medicação. Outros pacientes receberiam a droga, por exemplo, e mesmo recebendo aquela medicação, algum tempo depois a doença retornava. E eu não tenho dúvida que daqui a muito pouco tempo, muito antes do que a gente imagina, as pessoas vão olhar para trás e vão dizer assim, o que aqueles médicos faziam? Que eles pegavam um remédio tóxico que caía cabelo, que dava enjoo, que gerava uma série de desconfortos e mal-estar, para de fato beneficiar um grupo pequeno de pacientes. E, na verdade, isso foi feito dessa forma por um total desconhecimento, né? E por uma total sensação de que a gente, de fato, não sabia identificar quem eram esses pacientes que tinham o real benefício desse tratamento. E, por isso, a gente oferecia o tratamento para todos os pacientes, no intuito, de fato, de tentar fazer com que um grupo tivesse o benefício. Entretanto, uma grande parcela desses pacientes, de fato, não tinham benefício a esses tratamentos. Por que eu estou contando essa história? Porque, de alguma forma, a medicina individualizada e a medicina personalizada, ela vem na direção do conhecimento da biologia das doenças e de a gente tentar selecionar tratamentos específicos para pacientes que, de fato, vão ter benefício daquele tratamento. A gente não quer tratar um paciente com uma quimioterapia, né, com todos os efeitos colaterais que essa quimioterapia pode trazer, se de fato esse tratamento não for trazer benefício. Então, a gente começou a aprender um pouco mais alterações genéticas, alterações moleculares, que é o que nós chamamos de biomarcadores, que nos ajudam a tentar identificar quem são os pacientes que, de fato, podem se beneficiar de uma determinada estratégia de tratamento. E, com isso, a gente individualiza o tratamento. E o tratamento de um paciente vai ser diferente de outro paciente que talvez não carregue a mesma alteração genética ou com que a biologia da doença seja diferente. E eu acredito que a gente caminha a passos largos na oncologia a poder tratar pacientes de forma completamente individual. Então, este é um ponto, que é mais relacionado a tratamento. O outro ponto é a gente começar a identificar determinadas alterações que determinam um risco para o desenvolvimento de câncer. Então, a gente sabe, né, e principalmente aqui, a gente falando de câncer de mama, de câncer de ovário, né, de mutações em BRCA1, BRCA2, que é este projeto de lei extremamente importante. E eu faço um pequeno parênteses. Eu estou participando de um trabalho com a doutora Alessandra Borba, na qual o grupo de vocês está absolutamente envolvido, onde a gente evidencia que a população brasileira é uma pequeníssima parcela da população que tem acesso a esses testes genéticos. As pessoas têm indicação de fazer o teste genético e elas não conseguem fazer o teste genético. E isso tem uma implicação não só para o tratamento daquela paciente, como uma implicação para a família daquela paciente, que eventualmente a gente pode, através do conhecimento dessas alterações genéticas, identificar um risco familiar
que impacte em outras pessoas. Por exemplo, homens que carregam mutação em BRCA1 ou BRCA2 têm aumento do risco para o desenvolvimento de câncer de próstata. E esses pacientes precisam ter um cuidado diferenciado, individualizado. Então, esse conhecimento é extremamente importante e faz uma diferença brutal no sucesso do nosso tratamento. Para mim finalizar, tem um estudo que eu gosto bastante, que, na verdade, faz uma análise de diversos estudos clínicos, testando novas medicações baseados em conhecimentos moleculares, ou, eventualmente, estudos que incluíam todas as pessoas sem o conhecimento biológico, sem alterações específicas relacionadas à possibilidade de funcionamento. E a gente observa que quando a gente testa uma medicação orientada para um marcador específico, os resultados são muito superiores, muito significativos quando comparado com um tratamento que é feito sem uma orientação específica. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que a medicina personalizada, o conhecimento da biologia da doença, das alterações genéticas estão modificando drasticamente a história natural do câncer. E a gente está conseguindo fazer com que os pacientes vivam muito mais, melhor, que a gente evite doenças, né, em diferentes cenários. E a gente precisa tornar isso algo acessível e algo parte do nosso dia a dia. E, infelizmente, isso não acontece. Né? Infelizmente, isso não acontece. Então, as recomendações internacionais hoje para diferentes tipos de câncer colocam testagem genética, testagem molecular como parte do tratamento, como parte do manejo daquela doença. E se nós observarmos o que acontece na prática clínica, a gente vai ver que uma pequena parcela dos pacientes, de fato, faz aconselhamento genético, faz testagens de alterações que já são sabidamente conhecidas em determinadas doenças, e isso tem um impacto muito significativo. Mayra, para mim, não me alongar, porque eu acho que esse é um tema lindo e a gente se emociona e fica falando horas sobre isso aqui. Mas eu acho que tu tocou num ponto muito importante, que o avanço da medicina, né, está sendo absolutamente rápido nessa questão do câncer, dos tratamentos oncológicos, das plataformas de testagem genéticas. Entretanto, o acesso não acompanha isso aqui. Né? E eu tive a manhã inteira hoje no meu ambulatório, onde eu trato pacientes do Sistema Único de Saúde, e onde eu ainda me deparo com dificuldades de acesso, onde eu estou prescrevendo tratamentos que a gente não usa há mais de 30 anos para tratar câncer. Então, quando eu te vejo falar sobre um projeto de lei para testagem genética, né, e eu me dou conta da importância que isso tem, eu também me dou conta de como é importante que todos nós, como sociedades, possamos trabalhar junto para garantir que os pacientes tenham acesso a esses tratamentos. Porque hoje a gente tem tratamentos, né, e uma série de projetos de leis e medicações incorporadas que, quando a gente chega lá, na ponta, para prescrever isso para o nosso paciente, a gente não consegue. E isso é muito frustrante. E eu acho que a gente só vai conseguir mudar essa realidade com esse tipo de iniciativa que a gente está fazendo aqui hoje. Isso nos dá toda a força que a gente precisa, Fai. E eu já te coloquei em algumas roubadas, assim, né? Tipo, vem, me ajuda, vem. Porque eu confio em pessoas que pensam assim. Eu preciso confiar. Porque se a gente se acomodar, esse abismo que vai ser a próxima campanha do Dia Mundial do Câncer, dia 4 de fevereiro, que vem lá do ICC de Genebra, como é que nós vamos diminuir esse gap, esse abismo de cuidado no câncer. A campanha mundial deste ano está pensando o que cada um pode fazer para diminuir o cancer gap. Porque não é só aqui esse problema. Esse problema está crescendo, esse abismo está crescendo. E ele cresce muito mais, a gente se sente muito mais despreparado com drogas e com tudo, quando a doença é metastática, do que na doença inicial. Não é? A gente ainda tem coisas na doença inicial, no SUS, que são
boas, muito boas. Agora, onde exatamente a doença é mais cara e mais difícil, é aí onde a gente falha e começa a tratar, eu sei bem do que tu está falando, com drogas de 30 anos atrás. Sem a mínima individualização e personalização e nada. É muito mais aquele afago que o médico dá, que já 30% a 40% dizem que já fica tratado para o médico olhar para ele, do que propriamente a droga. Então, eu trouxe aqui a Carla. A Carla é minha paciente, mas a Carla é um exemplo, porque ela já foi enfermeira oncológica, né, na outra vida, que ela está na outra vida agora. E a Carla, na época, se eu tivesse que tratar a Carla há 20 anos atrás, jovem, porque ela ainda é jovem, mas bem mais jovem ainda, e ter a doença que ela acabou de passar, eu não ia ter nada para oferecer para ela que fosse personalizado. É a tal de HER2 positiva, né? Que hoje em dia, quando a gente vê que o tumor, pá, essa mulher é jovem, o tumor é muito furioso e tal, eu fico aqui dentro de mim dizendo, tomara que ela seja HER2 positiva. Porque a gente tem uma droga que vai lá, exatamente isso que tu falasse, e que desliga aquela célula louca. Então, a Carla perguntadeira, ela pergunta tudo, e ela sabia tudo a todo momento, o processo que ela estava passando. A gente queria te ouvir um pouquinho, cara. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Mayra, obrigada pelo convite, doutor Fai, a Ana. É sempre um prazer muito grande a gente poder ocupar espaços como este, uma iniciativa como esta. E como a doutora Mayra falou, vou ser breve, vou resumir. Aos 29 anos de idade, eu descobri o primeiro tumor que eu tive. Tá? Na época, passei por uma cirurgia, retirei aquele nódulo, foi para pesquisa, apareceu 3 milímetros de lesão. Era um triplo negativo. Aos 29 anos de idade, muito jovem, o tratamento definido para mim foi realizar 30 sessões de radioterapia e fazer controles periódicos. Além da cirurgia, né? Fiz 2 na época. Tirei o nódulo e depois fiz a cirurgia de setor. Passado esse tempo, transcorreram-se 16 anos, gente. Uma vida de controles. Nunca afrouxei. Em dezembro do ano passado, em plena pandemia, a gente ainda sem ter iniciado a questão da vacinação, eu tinha todo o check-up para fazer. Cheguei a pensar assim, olha, estava tudo bem comigo, né? No ano passado, acho que não vou. Mas eu digo, não. A mama eu não posso deixar para trás. E marquei meu exame. Na ocasião, uma amiga de infância me ligou para contar que tinha descoberto um câncer de mama, que estava em tratamento, o que fez com que aquele meu alerta de buscar o recurso, de fazer meu exame, fosse maior. E pasmem, gente, para minha surpresa, eu tinha uma microcalcificação que apareceu em 2016 e ela era isolada. Ela foi isolada em 2017, 2018, 2019 e no final do ano passado ela arranjou algumas companhias. Tinha 3 pontinhos ali em volta dela. E isso suscitou uma investigação maior. Fomos para a investigação, tive a indicação de fazer a remoção cirúrgica daquelas microcalcificações e, né, estava lá o Kinder Ovo com surpresa ruim, vamos dizer assim, né? Apareceram 4 milímetros de lesão. Uma lesão diferente daquela da qual eu tinha sido acometida há 16 anos atrás. E eu lembro muito bem daquela manhã, do dia 9 de fevereiro, quando eu olhei para a doutora Mayra, o dia que o chão sai debaixo dos pés da gente. Eu olhei para ela e disse assim, doutora, nessas circunstâncias quais são, né, as minhas perspectivas? E ela disse assim, Carla, a gente está pegando isso muito no comecinho. E nós temos métodos, antídotos, e a gente vai conseguir te curar. Então, gente, nesse período de 10 meses, passei por 3 cirurgias. A primeira foi a remoção, né, das microcalcificações.
Como eu tinha feito um tratamento de radioterapia nesta mama 16 anos atrás, a radioterapia, infelizmente, ainda é um tipo de radiação que ela agride muito o tecido. E neste novo evento, então, esta mama precisou ir embora. Então, no dia 19 de fevereiro, eu fiz a cirurgia de mastectomia, foi na mesma mama. E no dia 17 de agosto deste ano, eu fiz a reconstrução mamária. O que eu tenho a dizer para vocês, gente? O câncer é uma doença que desafia globalmente as pessoas no mundo todo. Quando a gente detecta ele na fase inicial, a gente tem solução, a gente tem os profissionais capacitados para nos orientar e nos conduzir durante esse processo. E a prevenção é a arma principal que a gente tem. Hoje, poder estar sentada aqui, neste espaço, contando de forma resumida um pouquinho da minha história para vocês, me faz pensar assim, naquela manhã que eu saí para pedalar cedo e senti uma dorzinha, como se fosse assim algo quente que estivesse virando aqui em cima da mama. Eu digo, não, tem algo errado aí, eu não posso deixar de fazer esse exame. Foi puxado, sim. Idas e vindas até o hospital, muitas dúvidas, perguntas, sempre clareadas, mas estou aqui, podendo dividir esse momento com vocês. A prevenção é o que ainda salva vidas. A medicina está aqui para nos apoiar e é importante que a gente encare essa causa de frente. Nós estamos falando aqui de energia humana. E conversar com as pessoas, falar como nos sentimos, contar histórias, ainda tem muita força. E isso é muito importante. Encerrando, então, nós temos 3 perguntinhas, né, que vocês já devem ter visto nos cartazes, e elas conversam diretamente conosco. Então, conversando de perto aqui com vocês, eu quero trazê-las para cá. Mulheres, meninas, amigas, colegas, vocês já marcaram as suas revisões? Vocês têm controlado o peso? Vocês têm procurado fazer exercícios de forma regular? A gente sempre tem que dar o primeiro passo, não precisa estabelecer uma meta gigante. Comece com metas pequenas, mas comece hoje, não deixe para amanhã. Cheguem em casa, conversem com as pessoas que vocês amam. Isso é fundamental. É fundamental para que a gente possa ser recebido e ser compreendido, como a doutora Mayra aqui falou, por equipes que se preparam através da ciência, mas que não fazem apenas ciência, que têm um ouvido, uma escuta humana que bate aqui dentro, ó, que chega no coração dessas pessoas e nos alcança. Assim como eu fui alcançada lá no núcleo da mama, no dia em que, né, o mundo da gente desaba. Cheguei a cogitar ficar sem mama, né, doutora Mayra? Mas, graças a Deus, encontrei essa solução. Mas, ainda fazendo um paralelo, lamentavelmente, existem muitas mulheres que ficam abandonadas à própria sorte. E é através de iniciativas como esta que a gente vai conseguir, através da nossa energia humana, através do contato, da gente conversar, da gente ir atrás, que a gente vai socializar e tornar esta causa, assim, cada vez maior. Muito obrigada a todos vocês, muito obrigada à doutora Mayra, doutor Fai, Instituto Imama e a todos os envolvidos. Uma boa tarde, tá, pessoal? Obrigada. Na fala, a gente vê assim que o fato de a Carla ter encarado e querendo saber tudo sobre o que estava se passando fez com que ela nunca corresse da raia, né? Fez com que ela ficasse... Ela nunca faltou um horário, ela sempre fez tudo direitinho e ela dizia o que é mais que eu preciso fazer para tratar este câncer que está aqui, que não vai mais me incomodar. Então, a Carla teve um segundo câncer, diferente do primeiro, que tinha protocolos já para HER2, né? E ela fez... E aí a Carla não queria perder o cabelo, né, Carla? E ela fez químio.
mas ela não queria perder o cabelo. Ela fez TH, era uma coisinha pequena, e ela não perdeu o cabelo porque usou a touca. Até isso tem, gente, hoje em dia. Dá para até procurar não perder o cabelo com algumas drogas, né? Mas tudo isso é conhecimento, porque ela disse, porque eu ouvi, porque não sei o quê, porque... É verdade, eu sei, porque eu me lembro de tudo. Então, muito obrigado. Agora a gente vai passar para a Ana, que eu não conhecia, mas ela foi indicada por uma colega, Geraldine, lá do Moinhos, nossa colega. O Fai também trabalha no Moinhos, né, Fai? Ele faz onde precisa, ele vai, né? Mas é chefe, eu nem falei, mas ele é chefe lá do Hospital da PUC, e tem, da oncologia do Hospital da PUC, né? E tem uma responsabilidade gigante para fazer com que todo aquele ambulatório do SUS faça o que tem que ser feito, com ou sem pandemia. Eu me lembro de a gente estar conversando esses dias, assim, numa das nossas lives, né? Que difícil que foi tudo isso, mas que importante para a gente ver que dá para superar. Depois tu fala um pouquinho sobre o Covid conosco. Ana, prazer, muito obrigado por ter aceitado nosso convite de última hora, mas a Ana também tem uma condição especial, diferente da condição dela, e que eu acho que vale tudo a gente conversar aqui sobre medicina personalizada e acesso. Vai lá, Ana. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de dar boa tarde a todos. Agradecer a doutora Mayra, a oportunidade de estar aqui dando esse depoimento, né? A doutora Geraldine pela indicação, e dizer que eu já de muito tempo sou uma admiradora do IMAMA. A gente não tem um contato pessoal, mas acompanha, né? Até porque a minha história com o câncer ela não é de agora, ela é de um pouquinho mais de tempo também, né? Então, assim, tentando resumir um pouco dessa história, no ano 2000, virada do ano 2000, 99 ali para 2000, eu fui para a praia com meus irmãos, para Santa Catarina, e eu já tinha o costume de fazer o exame de mama, de toque, né? Então, eu conhecia a minha mama. E estou lá naquele primeiro do ano, novo século, passando o bronzeador, e eu senti que tinha uma coisinha diferente, né? E essa coisinha diferente me deu um alerta. Quando eu voltei, procurei minha ginecologista, fui fazer o exame, e realmente era um nódulo. A gente confirmou depois que era um nódulo. Ele tinha, na época, ele era muito pequeno, ele tinha 0,2, depois eu confirmei certinho, 0,2. E fui atrás, então, né? Primeiro eu fiz a quadrantectomia, nós tiramos aquele nódulo, e uns 10 dias depois a gente descobriu que não tinha saído todo, que ainda tinha ficado uma parte, fizemos mais uma cirurgia. Foi recomendado 25 sessões de radioterapia, né, que se usava mais, né? E como a Carla falou, aquilo é um bocado agressivo. E eu estava trabalhando, eu saí de licença para fazer a cirurgia, e assim, era pequeno, eu tinha 32 anos, estava, né, com todo o gás. Em 45 dias eu voltei a trabalhar. Ainda estaria de licença, se fosse contar lá pelo INSS, mas eu voltei a trabalhar. E segui fazendo todos os controles como deveria ser, né? Continuei fazendo meus controles de 6 em 6 meses nos primeiros 5 anos. Finalzinho, pouco antes do 5º ano, a gente descobriu algumas microcalcificações na mama esquerda. E aí, meu nódulo tinha sido na mama direita. Aí acompanhamos e tal, fizemos biópsia. Bom, vamos só ficar acompanhando. Isso foi em fevereiro de 2007. Em outubro de 2007, eu já tinha agendado meus exames de rotina, porque ali foi pedido, então, que eu começasse a fazer de novo, de 6 em 6 meses, né? E um dia antes, meu filho estava estudando deitado na cama de bruços, eu me deitei com ele para estudar com ele e senti uma coisa diferente, senti um outro nódulo. E na hora, assim, parece que veio, aquilo baixou, né?
agora tu vai até o fim, agora tu vai tirar a mama, agora tu vai fazer a químio, e foi isso, né? Acabou se comprovando que era um câncer, era um segundo câncer, não era uma recidiva, então a gente teve que fazer daí realmente a mastectomia. Foi recomendado na época uma mastectomia bilateral, porque já havia aquelas microcalcificações que poderiam virar outro, né? E então eu fiz a mastectomia bilateral, fiz as quimioterapias ali no início de 2008. Naquela época não tinha touca, eu fiquei careca. Mas assim, tive muito apoio, né, da minha família toda, e eu também sempre fui meio assim, otimista, digamos assim. Claro que naquela segunda vez eu estava com 40 anos, eu estava já beirando os 40 anos, fiz ali naquele meio tempo, e a minha mãe faleceu de câncer com 42. Então eu já estava meio apavorada, mas vamos que vamos, né? Fiz tudo o que tinha que fazer, fizemos as quimioterapias, levei um tempo me tratando e comecei a tomar o tamoxifeno. Eu tomei o tamoxifeno por 8 anos, o anti-hormônios por 8 anos, até ter certeza que a menopausa estava já estabilizada. Quando eu comecei a fazer as quimioterapias, eu comecei a ser atendida pela doutora Alessandra Morelli, minha querida doutora Alessandra Morelli, que na época eu não teria condições de ter uma médica tão boa ou ter esse atendimento lá no Moinhos, até por condições financeiras mesmo, mas ela se dispôs a fazer na época para mim as consultas pelo preço que o meu plano de saúde reembolsava, digamos assim. Eu tenho uma dívida de gratidão com ela imensa por isso. E ela começou a me acompanhar a partir dali. Fiz todo o tratamento, ficamos acompanhando todos os anos, vida que segue. Agora, há uns 2 anos atrás, eu comecei a sentir alguma coisa estranha no meu braço, onde eu já tinha feito aquele esvaziamento axilar lá em 2000. No braço direito, eu tinha feito em 2007 o linfonodo sentinela. Porque, assim, aquilo que a gente estava falando aqui sobre as tecnologias novas, né? Sobre a gente ter uma evolução. Em 2000, eu fui obrigada a tirar todos os linfonodos do braço direito, porque não se fazia esse linfonodo no sentinela, que tu só tira um, examina aquele um, vê se ele está comprometido, se não vai para o segundo. Então, eu já tinha esse problema. Imaginei, no início, que aquele meu inchaço do braço era isso. Quando eu procurei a doutora Cirlei Costa, que foi a mastologista que fez a minha cirurgia, né? Aquela cirurgia, inclusive, da mastectomia. Passei por várias cirurgias depois daquela, para troca de prótese da PAIP, aquelas coisas todas. Mas, enfim, a gente percebeu que não era, que era uma circulação colateral, né? E aí fui encaminhada para o cirurgião vascular, Dr. Lucas Pazin, lá do Moinhos também, né? E começamos a acompanhar isso já faz quase 2 anos. Começamos a acompanhar porque a gente fazia o PET, scan, e brilhava, mas brilhava muito pouco aquele ponto onde me incomodava. Tinha um ponto aqui que tinha uma saliênciazinha, e era exatamente onde se encontra a veia jugular, né, e a veia do braço. Então, aquele nódulozinho estava amassando, esmagando, na verdade, esse encontro das 2 veias. Começamos com tratamentos, na verdade, alternativos, porque a gente não conseguia identificar exatamente o que era, então eu passei a tomar o xarelto para afinar o sangue, e continuamos investigando. Os técnicos que examinaram o exame, assim como o doutor Lucas, suspeitavam que fosse uma fibrose em função da radioterapia de 20 anos atrás, né? O que acontece? O tecido, pela agressividade da rádio, poderia estar inflamado, por isso brilhando pouco no PET. Mas passou 1 ano a gente acompanhando, né, 1 ano e meio, quase 2, do terceiro, quarto PET que a gente fez, ele brilhou diferente. E ele brilhou e ele aumentou de tamanho. Então, há 1 ano atrás, ele estava com 1,5 centímetros, passou para 2, e agora ele estava com 2,5 esse nódulo. E como ele brilhou mais, né, se indicou fazer uma biópsia. O problema é que a gente não tinha conseguido fazer a biópsia desde lá, há 1 ano e meio atrás, pela localização dele. Ele está amassando as veias, corria o risco de uma hemorragia e está praticamente atrás da clavícula.
Aí houve uma reunião lá no Moinhos de Vento e indicaram o doutor Daniel Rambo, e ele realmente conseguiu fazer a biópsia e a gente confirmou que não era um terceiro câncer, um terceiro nódulo, na verdade era metástase do segundo câncer. Então, já estava numa fase metástica. Quando eu peguei o resultado, na verdade, eu tive 5 minutos de desespero, 5 minutos de chão se abrindo. Foram só isso. Por quê? Aí a vantagem, assim, o privilégio que a gente tem de ter médicos, né, que a gente pode acessar hoje em dia, que a gente tem mais facilidade e de não depender, né, de um tratamento só do SUS, que hoje não autoriza os melhores tratamentos. Na mesma hora, eu enviei os resultados dos exames para o Dr. Lucas e para a doutora Alessandra Morelli. Em 5 minutos, eles tinham lido, um estava me respondendo pelo WhatsApp, o Dr. Lucas me ligando para me dizer assim, não te apavora, é a melhor notícia que nós podemos ter, porque agora nós vamos poder tratar o teu braço. E agora a gente tem um tratamento personalizado, um tratamento moderno, que foi aprovado há 2 anos, que é o ribociclib, o Femara, que todo mundo conhece, que é o letrozol, né? Para fazer esse teu câncer diminuir, essa tua metástase diminuir, ou falando assim, né, como leigo, para matar ele de fome, digamos assim, né? E eles me passaram tanta confiança naquele momento em que eles me ligaram, que eu te digo que 90% assim, né, do tratamento foi a atitude dos dois. Os dois assim, me deixaram muito tranquila. Quando eu fui falar para a minha família que era a terceira vez, que era uma metástase, eu estava tão tranquila que eu consegui passar isso para eles. Então, foi muito, muito legal. E agora eu já estou entrando no 4º ciclo, já fazem 3 meses. No início, eu comecei a tomar a medicação, acompanhando de 15 em 15 dias com o exame de eletrocardiograma e de sangue, porque a imunidade baixa e pode dar algum problema cardíaco. Não houve maiores problemas, a imunidade baixou um pouco só. Agora eu já entrei na fase de fazer os exames só de mês em mês, né? E as reações adversas, no início, foram um pouco mais chatas, realmente. Tem alguma reação. No início, eu tive muito assim, ferida na boca, prurido na pele, que coçava muito, gases, muito gases, né? Inchaço, dor de estômago, algumas outras coisas assim que agora nem vou me lembrar. Hoje já amenizou bastante. Hoje eu sinto assim que eu estou sempre meio inchada, né, com gases, e as feridas na boca muito pouco. Eu acredito que eu andei um pouco irritada no início e acho que era do remédio, mas nada assim de irritação exatamente, mais falta de paciência, de querer fazer tudo rapidinho. E, assim, eu estou me sentindo super bem, super confiante. Então, eu acredito, sim, sabe, que a gente tem que ter esses tratamentos disponíveis no SUS. E, antes de concluir, só voltando nos exames genéticos, né, eu fiz agora, hoje, coincidentemente, hoje eu peguei o exame do painel genético, que me foi indicado fazer. E eu lembro que lá no início, quando eu tive aquele primeiro câncer, eu era atendida por um médico já mais idoso, aqueles tratamentos já mais, né, que eram na época utilizados, e eu acabei indo num outro médico que me falou assim: esse teu câncer vai se repetir, porque o teu problema é genético e tu tem que fazer um exame assim, assim, assim. E eu me lembro que eu tinha 32 anos, eu fiquei com vontade de saltar da janela do consultório, porque eu pensei, ele está decretando a minha morte, e eu não voltei mais lá. Então, a coisa um pouco da falta de conhecimento, do medo, faz com que a gente não vá atrás. Se eu tivesse feito aquele exame naquela época, eu provavelmente teria tirado as 2 mamas. Não sei nem se tinha esse exame que a gente tem hoje de painel. Tinha os BR aqueles, né? Aquele lá chegou a fazer alguma coisa. Mas esse exame que a gente tem acesso hoje, eu já teria tirado as mamas, eu não teria tido a segunda vez o câncer, né? Talvez até o ovário, porque nesse resultado que eu peguei hoje, ele está comprovado que realmente tem uma alteração no meu gene, que me dá 95% de chance de ter um câncer antes de 70 anos. No caso, já estou no 3º. Mas, assim... E a mutação é de BRCA1, BRCA2 ou outra? Eu vou te dizer que eu não gravei, eu estou com ele na minha bolsa, mas é o primeiro
Eu acho que é o C3. Depois tu me diz. Depois eu vou te mostrar. Por que é importante isso, Ana? Porque o André acabou de confessar, a gente não sabe tudo desde sempre. A medicina vai evoluindo e, por exemplo, lá no consultório, eu que faço medicina há 40 anos, eu estou retestando as mulheres que estão voltando nos últimos... A gente tem esses testes genéticos mais disponíveis, assim, há uns 8, 10 anos, nem nos planos, tinha disponíveis em particular. Mas eu fiz pelo meu plano porque eu tive que mandar toda a documentação provando que era por lei, né? Imagina no SUS. A gente brigou no plano. Porque teve briga na ANS, teve briga. Exatamente. E agora a gente está trazendo essa briga para o SUS. Então, é com briga. É importante todo mundo apoiar essa briga pelo SUS. Advocacy, é isso que a gente faz em rede na FEMAMA. Temos uma equipe de relacionamento governamental para acompanhar as pautas. Pesquisa clínica, drogas orais, agora é teste genético, que está lá na boca, ontem passou em regime de urgência para ser votado. Então, assim, é isso que a gente faz juntos. E muito mais impactante é uma paciente dizendo, olha, eu estive lá, depois estive aqui, mas se eu tivesse sabido, talvez eu não tivesse tido o segundo para ter essa metástase agora. Exatamente. Porque tu talvez tivesse tirado a mama já na época. Ninguém sabe, de conhecimento, né? A falta de conhecimento, até porque não havia toda essa tecnologia, todo esse estudo que tem hoje, né? Ninguém sabia. Mas o que assim a gente pensa é que se hoje tem, a gente tem que lutar para que todo mundo tenha acesso, para que outras pessoas possam se beneficiar. E está indo muito rápido. Exatamente. Está indo muito rápido. Então, bom, né? a gente... É bom, muito bom. A gente também tem que ganhar tempo, comprar tempo, como eu digo, porque a tua doença é controlável e vamos lá. Então, ganhar tempo para que, se pintar alguma coisa, tem outra. Tem mais coisas. Apareça coisa nova, né? Estudos novos. Isso. Se eu tivesse descoberto quando eu comecei a investigar o que a gente imaginava ser uma fibrose, não era, né? Mas quando eu comecei a investigar esse nódulo, provavelmente eu ainda não teria aprovado, a gente não teria aprovado ainda o ribociclib, que faz 2 anos que foi aprovado, menos? Né? Pouco menos. Que tá então, disponível, provavelmente, se eu tivesse descoberto naquela época, 2 anos atrás, eu teria ido para quimioterapia, ou talvez alguma coisa que fosse me prejudicar, fazer mais dano do que resultado positivo. Então, hoje a gente tem uma alternativa diferente. Você falou numa coisa difícil, que é o acesso técnico para chegar nele, né? Isso. Então, muito obrigado. Eu acho que tu ficou com alguma dúvida, quer comentar alguma coisa? Não, fantástico. Eu estava pensando aqui, e eu acho que essa é uma mensagem importante, né? Que se nós ouvirmos 10 histórias de 10 pacientes que tiveram um câncer de mama, cada uma dessas pacientes tem um câncer diferente. E eu acho que talvez isso reforce a importância do tema dessa mesa. Como é que nós vamos tratar de uma forma igual, 10 mulheres, e aqui se aplicam para homens e para outros tipos de câncer, não só para câncer de mama, mas como é que a gente trata de forma igual doenças que são diferentes? E eu acho que esse é o grande tema, né, dessa mesa, dessa roda de conversa, né, para trazer a importância deste caminho que está sendo traçado para uma medicina personalizada, para uma medicina individualizada, de conhecer aspectos individuais da doença que determinam uma estratégia de tratamento específica, né? Porque provavelmente o tratamento da Carla não se aplica para a Ana e o da Ana não se aplica para a Carla. E se a gente determina o tratamento adequado para cada doença, para cada paciente, a gente ouve e vê histórias de sucesso. Eu acho que isso reflete a importância desse nosso encontro e desse tema, Mayra, que eu acho que é muito relevante de ser discutido. E é traduzir um pouco o que quer dizer, né? Medicina personalizada, traduzir um pouco, porque as pessoas confundem muito o que é teste genético, o que é
testar o tumor, por que era importante aquela biópsia que tu fez, por que os médicos ficaram ali atrás de um pedacinho, para saber se era o mesmo tipo de tumor, se era, no caso dela, se era igual ao do primeiro, se já era outro tipo. Né? Exatamente, se era Então, outro, se era uma metástase. Então, esses testes oncogenéticos que a gente fala é no tumor. Os testes mais BRCA1, BRCA2, painel, é no sangue, para ver o que tu herdou, como é que é a questão germinativa, lá no que veio de legado da família. Né? E, às vezes, até o germinativo muda tudo. Nós vamos falar com uma paciente agora, o vídeo está aí, porque essa paciente, acho que a gente tem essa tela, está ligada? Aqui na frente? Hã? Sim, mas aqui não, porque tem uma tela aqui, não sei para quem está. Mas pode pôr o vídeo dela, que essa paciente tem uma mutação, e isso mudou o tratamento dela. Então, a mutação germinativa também pode mudar tratamento hoje em dia, né? Que é bem legal. Tudo bem? Meu nome é Ligiane, eu já vim aqui para compartilhar um pouquinho da minha história da luta contra o câncer. Eu tenho 34 anos, fazem em torno de 5 anos que eu descobri um câncer de mama, né? Fazia meus exames bem certinho todos os anos de acompanhamento, devido também a um histórico familiar importante, de perda de mãe com câncer, de tias, né? Então, a gente sempre tinha esse olhar muito cuidadoso, e não, claro, só por isso, mas porque temos que ter, né? Então, tive o câncer de mama, tive que retirar as 2 mamas por segurança, né? Pois tem uma mutação genética aí que foi comprovada. Então, meu câncer era no peito esquerdo, e a gente acabou fazendo a cirurgia das 2 mamas devido à segurança mesmo, à prevenção, né? 2 anos depois que fiz todo o tratamento, que fiz químio, que fiz cirurgia, que fiz rádio, né? Eu tive um diagnóstico de uma metástase na coluna, né, na L1. Acabei fazendo, então, a radiocirurgia, trocando medicações, né, que às vezes tem algumas reações não tão legais, né? E depois fiz isso, e após 1 ano de novo, tive, então, uma metástase de fígado, no qual teve uma certa complicação, pois no momento da biópsia foi perfurada a minha parede torácica. Então, ficou 600 ml de sangue na minha parede torácica, né? Que poderia ter complicações muito graves, fui parar na CTI, né? Mas, graças a Deus, a gente conseguiu retirar esse sangue, e depois eu passei por cirurgia para retirada do nódulo, então, né? Tudo certo, troquei medicação novamente. 1 ano depois, no ano passado, eu tive uma metástase de coluna novamente, né? Na L2, então. E fiz também a radiocirurgia novamente, e agora está tudo sob controle, controlado, né? Tomando uma outra medicação também indicada, conforme essas mutações ainda das células vão acontecendo, né? Mas o que eu quero trazer para vocês é um recado. Para quem está passando por essa situação, não desista, né? Não desista jamais. A gente tem muita vida pela frente. A gente luta, mas a gente vive nesse meio tempo, né? E a vida é muito boa, é muito linda, e tem muita coisa para viver. E o câncer nos ensina muito, né? E vamos aprender essas lições aí e viver cada vez melhor. Para quem não tem, então um recado ainda que é com mais atenção, né? Tem um ditado que diz, né, é melhor prevenir do que remediar. Esse ditado é certo, né? Então vamos prevenir, vamos nos cuidar,
vamos fazer exercícios, mas vamos fazer exames também. Passamos por um momento aí de pandemia, no qual as pessoas estavam com medo, não iam fazer exames, não se cuidavam, né? Não estão se cuidando, ainda estão com muito receio, né? Ou estão deixando simplesmente para depois, né? Então, vamos cuidar com isso, né? Vamos olhar para isso, vamos nos priorizar. É aquela velha história, né? O avião está caindo, para quem a gente bota a máscara? Primeiro na gente. Então, para vocês cuidarem da família de vocês, para que vocês cuidem dos outros, vocês precisam cuidar de si próprios primeiro. Então, se cuidem, façam os exames, né? E que tudo vai dar certo. E que se tiver alguma coisa, vai ser no início, pode ser tratado, e pode ser curado, pode ser olhado, né? Então, esse é o meu recado. Um grande beijo para vocês e se cuidem, tá bom? Um depoimento de vida, né, gente? Uma pessoa que há 5 anos luta anualmente com um novo desafio. Ela, nessa última vez, então, descobriram que ela era mutada e está usando o Laparibe. E está indo muito, muito, muito bem. Vocês ouviram. E hoje ela não está aqui, não é porque ela está doente em casa, é que ela tinha que fazer um fechamento de um baita evento dentro da onde ela trabalha, que é num banco. Então, assim, vamos queixar do quê, né? Vamos parar de se queixar? Como hoje a gente disse, vamos fazer alguma coisa? E a gente pode fazer coisas juntos. Exato. É o que eu sempre digo, a gente não tem do que reclamar, sabe? A gente tem acesso, a gente pode se tratar, a gente pode mostrar isso para os outros, que tudo tem jeito. Eu brinco sempre com a minha irmã, que eu digo que no fim tudo dá certo, se não deu, porque ainda não está no fim. Vamos se mexer. E eu queria fazer uma rodada de uma despedida, porque eu acho que a gente trouxe o recado, né, Fai? Assim, da importância da medicina personalizada, de vocês acreditarem nisso, de vocês entenderem que a nossa missão é grande, porque são drogas muito, muito, muito caras, mas conforme aumenta a demanda, cai preço, a gente também mexe nisso, né? A precificação no início é uma coisa, depois ela é outra. Quando veio essas drogas anti-HER2, elas eram caras para o sistema e salvaram tantas vidas, que a gente tem que ver o quanto de produtiva a vida ainda pode ser, porque a gente investiu na vida com essas drogas caras, né? E se a gente deixar tudo judicializar, é quem grita mais, quem tem o melhor advogado, quem tem o mais recurso, é que vai ganhar. Vai conseguir. E não é quem precisa, em última instância. E é por isso que a gente faz esse trabalho de porta aberta para a rua. O IMAMA, apesar de a gente prestar muitos serviços, como apoio ao paciente, apoio jurídico, apoio psicológico, perucas, relacionamento, que agora é a mesa que vai nos seguir, né? Falar do IMAMA e do trabalho que a gente faz. Também tem um compromisso muito grande que as pessoas voltem a entrar no mercado de trabalho. Ninguém precisa se achar doente e se aposentar por causa disso, a não ser se realmente precisa. A gente não pode querer os benefícios e não pagar o ônus, né? Eu concordo contigo plenamente. Trabalhar faz bem. Exatamente, te ocupa, entendeu? Te ocupa e te faz pensar em outra coisa. Não dá para parar por causa disso. E isso que a doutora Mayra está colocando aqui, assim como nós estamos discutindo, gente, é uma coisa muito importante. Nós precisamos combater a desinformação, porque muita gente ainda escuta falar no câncer e pensa que a gente vai deitar lá numa cama e aguardar a morte.
Eu digo para vocês que nem eu imaginava que dentro de 10 meses eu estaria de novo estudando, pedalando todas as manhãs, retomando o meu crossfit, que é uma atividade que eu gosto de fazer, claro, de forma mais moderada. Mas, enfim, graças a tudo isso aqui, graças a este olhar personalizado que a medicina tem hoje, através desses rastreamentos que clareiam situações e nos ajudam, sim, a contornar e a vencer diariamente este grande desafio. E a conviver, né, com o câncer, conviver com a doença sem se entregar. A gente consegue conviver justamente porque a gente tem hoje, né, medicamentos, alternativas diferentes e uma coisa mais personalizada que realmente nos ajuda e não nos derruba, né? Se eu tivesse que fazer uma outra quimio, talvez eu estivesse lá parada, prostrada. Não, eu continuo super produtiva. Isso, para mim, é super importante, né? Mayra, eu acho que é fantástico, acho que a oportunidade de poder debater sobre isso é muito relevante, né? Eu acho que a gente está, aos pouquinhos, vencendo a luta contra o câncer, né? Como oncologista, eu acredito nisso, mas ainda falta muito, né? E essa é uma luta de todos nós, né? Então, acho que esse espaço e essa união de todos os setores, né? Médicos, pacientes, sociedade, instituições, né? Trabalhando em conjunto para vencer os desafios, eu acho que é extremamente importante. Então, gente, eu acho que o Caruso não está aí. Quem é que segue e como é que continua? A nossa missão aqui está terminando e eu queria agradecer a todos que nos ouviram, a todos que vieram, a quem está lá do outro lado da telinha, porque eu sei que isso é uma coisa que vai ficar. A gente já está fazendo, tu vai ser abordado, André, para a gente fazer alguma coisa por escrito, porque nós vamos fazer uma edição de um livro parecido com esse, pela PUC, sobre que câncer é esse. Primeira edição. E vamos ver se isso aqui é o começo de um projeto muito maior e de muitos. Fantástico. Né? Muito obrigada. Nós que agradecemos. Muito obrigada. O Banrisul Digital é o aplicativo que tem a sua cara. Porque ele evolui a partir da opinião dos nossos clientes, para ficar bem do jeito que você gosta. Fácil de usar, descomplicado e, claro, sempre com toda a segurança do Banrisul. Ganhe tempo. Faça as suas transações pelo Banrisul Digital. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo.